Oi, galera, mais um Elas Falam Tudo no Ar e eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budic e hoje temos uma convidada muito especial. Além de minha amiga de muitos anos, ela participou do mercado de DJ e agora ela é formada em nutrição e expert em emagrecimento feminino. Seja bem-vinda, Marcela Moura. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Marcela, seja bem-vinda. E também vamos falar que ela fez, a primeira formação dela foi Direito. Isso aí. Hoje se prepara que você vai ter que contar tudo um pouquinho da sua vida. Vamos começar então falando um pouquinho sobre você e como você chegou nesse mundo fitness. Então, a minha primeira formação, como você falou aí, foi Direito, né? Eu me formei em Direito pela PUC no Rio. E aí, logo no final da faculdade, eu comecei a tocar música eletrônica como DJ. Eu fiz um curso de DJ em São Paulo durante 6 meses. E aí, eu conhecia muita gente da noite no Rio de Janeiro. E aí, comecei a tocar nas baladas do Rio e segui essa profissão por 10 anos. Então, eu toquei Brasil, toquei Europa, toquei Estados Unidos, toquei África. Caraca, fiz uma que tour legal. pela África, então foi bem bacana. E assim, grandes eventos ela tocou. Grandes eventos, foi uma experiência muito legal. Conheci lugares, assim, até no próprio Brasil, que eu jamais ia conhecer se não fosse pela carreira de DJ. Já tocou no Interplay, em Floripa? Não, mas já toquei em Floripa em vários eventos, Café de la Musique, muitas vezes. Eu lembro que na época ela ainda chegou, quando ela começou com esse negócio de nutrição, eu falei, caramba, você largou a carreira de DJ, porque ela tava estourada. Sim. E você chegou a comentar comigo que era uma Foi. coisa que tu tava muito cansada. Eu tava cansada da noite, a noite me cansou, né? Então, assim, na verdade, depois até da doença, né? Que eu tive um câncer e tudo. Então, eu quis mudar um pouco de ambiente. Você tinha quantos anos, Marcela, nessa época? Quando eu tive câncer, eu tinha 24. Tu tava fazendo a de Direito. Terminando a faculdade de Foi Direito. no meio desse intervalo que você era DJ? Então, na verdade, eu comecei a tocar, daí eu tive a primeira vez. E aí, depois, tipo assim, você fica curada, na verdade, não... Se chama cura só depois que você tem 5 anos sem remissão, né? Então, assim, passei o tratamento, fiz quimioterapia, radioterapia, aí após 2 anos voltou. E era câncer aonde? Eu tive um linfoma de Hodgkin, que é no sistema linfático, né? Então, assim, é um câncer que não dá pra você tirar, você tem que tratar mesmo, que é no sangue, né? Sim. Ela fez químio, perdeu o cabelo todo. Sim, fiquei careca. Aí o que aconteceu? Mesmo assim, era linda, careca, botava os lencinhos, né? Botava lencinhos, sabe? Eu levei muito bem. Então, eu acho que isso também me ajudou muito a chegar na cura, né? Hereditário? Tem alguém da Não tem família? nada a ver. É mesmo? Não sabe-se por quê. Eu acredito muito que o câncer é muito emocional. Assim, a gente tem feridas emocionais que você acumula e acaba vindo uma doença. Pode ser um câncer ou uma outra doença. Doenças autoimunes, hoje em dia, que está muito em alta, também vem das emoções, né? E aí eu tive essa recidiva, 2 anos depois. Aí eu fiz transplante de medula autólogo, onde eu fiquei internada quase 3 meses para fazer esse processo todo de transplante. Foi aí que caiu mesmo o cabelo todo. Porque da primeira vez, eu não fiquei completamente sem cabelo. Aí na segunda, eu realmente... Porque foi uma coisa mais pesada de tratamento, agressivo. E aí, depois de 2 anos de novo... Voltou Nossa. Só bem, como fala, concentrado, específico num local, que era no pescoço aqui. Daí eu fiz só radioterapia. Parecia que tinha sobrado alguma célula, alguma coisa cancerígena. E aí nunca mais, já tem mais de 10 anos que eu não tenho, então Graças a Deus. E daí E a música, a música te ajudou a se resgatar então, disso? Foi Acho isso, que na talvez verdade, isso. Eu gostava muito de música de noite, mas aí o que acontece? Eu estava um pouco contraditório, né? Porque era um meio muito ruim de noite, bebida, energia ruim, cigarro e tal. E aí, quando voltou, eu falei, eu acho que eu tô no caminho errado. Não é esse caminho, sabe? Quando você começa... Você foi pro lado da saúde. Exatamente. Daí nessa época, eu já consultava com uma nutricionista, que era muito amiga minha. E eu comecei a me apaixonar, assim, eu conversava muito com ela, me apaixonar pela nutrição. Aí comecei a frequentar congressos, até antes de começar a faculdade. E aí
cara, me apaixonei pela profissão. E aí, com 34 anos, eu decidi fazer outra faculdade. Ah, que bacana. Daí, fiz nutrição. No meio, veio a pandemia. Sim. Aí veio a pandemia, eu falei, quer saber, eu vou aproveitar essa pandemia que tá tudo parado, tá tudo online, e vou fazer estudar. também educação física. Aí comecei educação física. Chegou a se formar? Me formo ano que vem em educação física. Que legal. Pra juntar os dois, né? Sim. Não, ela foi um camaleão. Ela cada hora É. ia mudando. E eu toda hora dando os parabéns pra Sim, ela, né? Porque eu sim, conheço verdade. ela quando ela era DJ, quando ela teve o câncer, Sim. toda essa trajetória da vida dela. A gente nunca foi muito amiga, Sim. próxima de uma frequentar a casa da outra, mas já conheço a Marcela, acho que quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos de Isso idade. aí, no salão também, né? É. Quero mandar um grande beijo aí pro nosso cabeleireiro Regis. E Mas- agora você tá num mundo que você gostaria realmente se encaixou de Sim, estar. aí o que aconteceu? Quando eu entrei pra nutrição, eu também resolvi que eu ia competir, fisiculturismo. Nossa. E aí eu quis ter essa experiência, né? Aí me preparei, fiz uma preparação. Competi 2 vezes no fisiculturismo, uma no Brasil e uma no exterior, em Bahamas. Fui campeã e vice-campeã. Então, assim, tudo que eu me dediquei a fazer, eu sempre me entreguei muito, assim. Eu sempre queria ser o melhor, dar meu melhor. Então, assim, eu procurei sempre fazer da melhor forma possível. Tudo que passou na minha vida, né? Todas as profissões. Então, E o que mais te atraiu na nutrição? na nutrição, na verdade, foi a minha mudança de físico, que eu queria mudar, né? Eu nunca fui uma pessoa gorda, nem nada. Mas eu era falsa magra. Eu era aquela falsa magra, que sempre fui muito alta, né? Eu tenho 1,80 m. Então, assim, de roupa eu era magra. Mas de biquíni eu não estava satisfeita com o meu corpo. Então, eu queria mudar. E aí, na época, eu busquei um coach que era bem famoso, o coach das famosas. Não sei se... Coach Bueno, da época, ele era o mais procurado por todas as famosas, Sabrina Sato, todas já fizeram coisa com ele na época. Protocolo com ele. Ele é daqui do Rio? Ele era de Ele é- Miami, ele é até nem falecido, ele conheço. não Já faleceu. foi. E aí, fui pra Miami, fiz o acompanhamento com ele todo e tal. Foi aí que eu comecei a mudar Os de teus físico. hábitos. E aí, virar musa fitness. Ah, tá. O teu período eu lembro, Que eu lembro. teve um período É. que as pessoas... musa fitness. Porque eu mudei muito o meu corpo. Até pra competir, né? Pra você chegar num nível de palco, de competição, você tem que mudar Ela completamente. bota as fotos no Instagram dela do antes e depois, é outra pessoa. Sim. É. E aí... Mas Dedicação E enorme. qual foi o primeiro passo que você fez para chegar nesse corpo ideal ou chegar nessa virada de chave? Você fez o protocolo com ele ou, por exemplo, aquelas pessoas que querem fazer um protocolo com algum especialista? Sim. Qual é o primeiro passo? Então, na verdade, eu fiz o que todo mundo faz começando errado, né? Eu fui para um acompanhamento onde era extremamente restritivo, né? Que me desencadeou vários problemas. Eu tive amenorreia, eu tive compulsões alimentares, tive que ter tratamento mesmo com psiquiatra devido à compulsão alimentar e ansiedade. Então, assim, eu fiz o que a grande maioria, 99% das mulheres faz. Por isso que hoje o meu trabalho como nutricionista hoje é completamente antirrestritivo. Por eu ter passado por tudo isso. Por tudo isso. E hoje você se especializou no emagrecimento feminino? Apenas feminino. Isso. Na verdade, eu atendo todo o público, Sim. mas eu tenho especialidade em mulheres mesmo, que é o meu público mais alvo, né? Sim, mas existe diferença entre o emagrecimento feminino do masculino? Sim, tem diferença. Quais são? As principais diferenças. A gente que é leigo, verdade, né? O homem uma- emagrece muito mais rápido que a mulher. O Exatamente. metabolismo dele é O muito mais homem tem acelerado do que o metabolismo mais nosso. acelerado. O homem tem muito mais massa muscular do que as mulheres. As mulheres têm mais gordura do que os homens. Então, é bem diferente. Mas o que você acha que serve para o homem ou para a mulher que não serve para o outro? O geral é igual, né? A comida, a alimentação, que você diz. alimentação é igual. É igual. É igual. Na verdade, vai depender do objetivo. Eu quero ganhar massa muscular. Eu quero perder gordura. Eu quero só saúde. Eu quero só me alimentar bem. Vai Ou eu depender quero- do objetivo. Ou eu independente quero se é homem ou engordar. mulher. Ou eu quero engordar. Por exemplo, minha mãe faz dieta pra engordar. Você
Você falou. Porque ela comemora quando ela engorda 1 quilo. E tem eu, né, e a população toda aí do Brasil quase Mas eu quer acho emagrecer. que o público feminino é o de maior procura também, Sim. né? A mulher que tem mais essa coisa de emagrecer. De se É, cuidar. mas até apesar de de se que os cuidar, homens né? hoje em dia estão muito Também, vaidosos, também. mas acho que ainda continua Sim. a mulherada E a na mulher frente. também tem as especificidades, né? Da TPM, Hormonal, tudo isso. É. Você faz também reposição Ansiedade. hormonal ou não? Você só trabalha com Não, alimentação e exercício só físico? alimentação e exercício físico. No caso, eu tenho médicos que trabalham comigo e aí a gente faz em parceria, né? Tratamento multidisciplinar, médico, psicólogo. Às Também, vezes, dependendo do paciente, ele precisa de uma equipe, né? Não só Trabalhar a nutricionista. mente, né? Porque Exatamente. é a mente que Exatamente. leva a gente pro caminho errado. Isso aí. Às vezes eu tô lá querendo fazer a dieta, mas depois vem aquela ansiedade, aquela coisa, eu falei, Mas eu... é por isso que eu não tô quis me legal. especializar em comportamento alimentar. É. Inclusive, eu acho que todo nutricionista deveria fazer uma pós de pouquinho. comportamento alimentar. Porque é imprescindível você entender o comportamento do ser humano. E qual que é a diferença, assim, do teu trabalho que faz essa análise comportamental de uma nutricionista comum? Qual é a principal diferença para alguém te contratar? Cara, então, a diferença é justamente você avaliar o comportamento e individualidade de cada paciente, né? Porque, assim, hoje a gente está num mundo de dietas da moda, onde é tudo muito difundido nas redes sociais. Então, assim, é a dieta low carb, é a dieta cetogênica, é a dieta paleo, é o jejum intermitente, é a dieta da atriz tal, é a dieta da fulana de tal, da blogueira. Então, assim, as pessoas, elas vão... Criando nomes. criando nomes. Para entrar na moda e vão fazendo as Exatamente. dietas. E elas não tratam o comportamento, porque, cara, alimentação é um comportamento. É um hábito. É um hábito que você tem de histórico, socioeconômico, história de vida, família, Trabalho, social. se o teu trabalho, se tu Se tem levar tempo para estresse, comer, se tudo tu não Isso, tem então tempo para Tem comer. que ser muito individualizado. Na verdade, eu costumo dizer que eu, como nutricionista, eu tenho que entrar na vida do paciente, não eu prescrever uma dieta, dar para ele, E ele se vira. e ele se vira, sendo que eu não sei o que ele trabalha, o que ele faz, se ele tem filhos, se ele passa o dia em casa ou o dia na rua. Sim. Às vezes Se vai ele tem passar tempo alguma de fazer coisa. aquelas marmitinhas, marmitinhas, né? Ela faz exatamente. várias, Exatamente. Exatamente, Eu peguei né? já várias receitas que você faz. Então mas é muito individualizado, entendeu? E o comportamento, o comportamento leva você a ter uma atitude alimentar ou para qualquer outra área da vida. Então, assim, isso vem desde a infância, tem crenças que você vai criando ali, que para você tirar de um adulto, aquela crença é muito difícil. E às vezes é essa crença que faz ele engordar, não é nem o que ele come. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres na busca para emagrecer? Faz desafios. O que você vê como maior dificuldade assim na mulher hoje? Eu acho que a maior dificuldade é manter... Na verdade, eu não acho que é difícil você emagrecer. Eu acho que é difícil você manter o seu emagrecimento. Então, assim... É o verdadeiro efeito sanfona. Exatamente. Muita gente emagrece e volta tudo. Por quê? Porque buscam essas dietas da moda. Próximo ao verão, a mulherada já procura nutricionista, academia. Então, assim, elas buscam essas dietas. Elas querem emagrecer rápido, né? Um emagrecimento rápido, resultado rápido. E aí, depois que passa o evento, final de ano, faz final de ano... Começa a vir primavera, outono, inverno, Como? engorda Elas tudo de voltam ao novo. hábito anterior. Google, como emagrecer 10 dias até... 10 quilos até. E várias como nutricionistas emagrecer postam 10 isso, quilos. né? É meio que Sim. um chamariz. Sim, Elas nessa postam. época vira Tem um que ter chamariz, tem que ter uma infelizmente. copy que converte, né? Que E que é complicado, atinja porque o que uma acontece dor. com o emagrecimento? Ninguém emagrece 10 quilos em um mês. Nem 5 quilos, é difícil. Você perde 5 quilos na balança, mas você não perde isso de gordura. Essas dietas, o que acontece com essas dietas? Não estou dizendo que elas são ruins, tá? Low carb, cetogênica, essas dietas da moda. Elas são estratégias nutricionais, tá? Para você fazer pontualmente. Sim, não é para manter com muito tempo tempo. de, né? Início, meio e Início, meio fim. e fim, exatamente. Determinado objetivo.
E as pessoas, elas fazem aquela dieta ali, elas voltam aos hábitos anteriores. Aí volta, engorda tudo. Volta a de novo. engordar. O que eu faço com os meus pacientes? Eu reeduco a alimentação deles. Então, assim, eu falo, você consegue seguir esse plano alimentar que eu tô te passando aqui? Você conseguiria seguir ele pro resto da sua vida? Meu objetivo é esse, se o paciente falar que sim, consigo. Porque aí ele vai seguir aquilo ali pro resto da vida dele. É lógico que ele vai mudar os alimentos. Mas assim, ele vai manter uma alimentação saudável 80% do tempo. Da vida. E 20% ele vai ter as exceções que não vão mudar em nada a vida nem o físico dele. Mas você é aquela que fica passando aquele negócio de alimentar de 3 em 3 horas? Então, Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. na verdade, você não precisa se alimentar de 3 em 3 horas. O interessante para o emagrecimento e para o ganho de massa muscular é você fracionar as suas refeições ao longo do dia. Para não comer muito em determinada hora. Então, assim, o fracionamento é muito importante, principalmente a proteína em todas essas refeições. Para você ter síntese proteica ao longo do dia. E aí você conseguir manter sua massa muscular ou até ganhar massa muscular e, consequentemente, perder mais gordura. Então, assim, por isso que fala de 3 em 3 horas, porque normalmente eu passo o quê? De 4 a 6 refeições por dia para o paciente. Nunca menos que 4. Justamente por conta dessa síntese proteica ao longo do dia. O meu é café da Tem manhã, que ser almoço e janta. fracionado. Não consigo. No máximo, sei lá, Uma Quase. barrinha de cereal, uma Seria barrinha basicamente de iogurte, whey. O que acontece? Se a pessoa toma café, almoça e janta, normalmente tem um período, ou no período da manhã, dependendo do horário que ela almoça, ou no período da tarde, dependendo do horário que ela janta, que ela fica muitas horas sem comer. Entre o almoço e janta, no meu caso. E aí, na maioria dos casos, isso causa uma certa, não diria compulsão alimentar, mas um certo exagero alimentar à noite. Na janta, Aí, Justamente em vez de por fazer essas um horas sem pratinho, comer. tu faz um pratão porque tá Exatamente, morto da Porque se eu fome. tivesse Lanche da lanchado nesse tarde, meio, eu não ia ficar com tanta O fome lanche pra da jantar. tarde é muito importante. Então, assim, cara, não precisa ser uma refeição. Nada, uma banana. Uma fruta com uma dose de whey, Sim. entendeu? Alguma coisa pra você ter ali. Eu gosto de pôr sempre a proteína, então eu gosto bastante do whey protein nessa refeição, Nesse porque meio. você pode levar pra qualquer lugar. Sim, é É bem prático, né? prático. E como que você lida com pacientes que têm esse histórico de distúrbio alimentar? Daí é bem mais complexo, né? A gente tem que... Primeiro, não pode restringir de forma alguma. Porque se tu corta aí que a pessoa fica com vontade, agora você não vai poder mais comer o seu O seu chocolatinho. chocolate. Só que na Eu já gravidez fico era todos os dias. desesperada. Aí agora É. o que eu fiz? Eu troquei o chocolate por chocolate 100% ou 70%. O cacau lá, né? Porque eu não consigo ficar sem. Sim. Então é uma coisa que eu vou ficar... Eu como chocolate todo dia. E aí eu Ela substituí... Ela come um monte sem açúcar. Ela pode. Então, aí eu substituí. Aí agora eu tô tentando comprar alimentos que não tenham açúcar. Vou continuar com o vício do chocolate, mas não é aquele chocolate Engorda demais. branco. Na verdade, o problema não é nem o chocolate. Você pode comer um chocolate normal, não precisa ser o 70%. Lógico que 70% é mais saudável. saudável. Aham. Mas assim, é a frequência com que você come. Todos os dias ninguém merece. Exatamente. Né, Ju? É. Então, assim, as pessoas se enganam muito. Outra coisa, que é muito importante falar aqui. Com alimentos fit, sem glúten, sem lactose, light, diet. Que tem muita Elas acham que esses alimentos caloria. elas podem consumir todos os dias. É. E a todo momento. Esses alimentos também têm caloria. E outros alimentos fit, sem açúcar, normalmente eles têm muita gordura adicionada. Por causa do sabor, eles adicionam mais gordura. Então, ele se torna um alimento muito prejudicial também, se você consumir todos os dias. Uhum. Então, assim, Então qual por é o isso segredo? que minha dieta não tá dando certo, porque eu Qual tô... é o segredo? É você manter uma base alimentar com frutas, verduras, legumes, o mais natural possível. Descascar mais, desembalar menos. Esse é o segredo, né, do emagrecimento, de você conseguir um emagrecimento duradouro e a eficiente. longo prazo. Por isso eu nunca engordei. Por isso eu mantenho meu peso. Porque eu só como isso. É um pratão de salada, um pratão de legumes e poucas coisas. As pessoas acham que você não pode comer arroz e feijão. Elas tiram logo. Ah, mas arroz não pode, batata não pode, pão, não pode. Não pode. A primeira Não coisa é que, isso. que cortam em Não é tese isso que é o engorda. pão. Ah, o pão tá Exatamente. te engordando. Não é isso que engorda. Entendeu? O que engorda são as beliscadas ao longo do dia. É Entendeu? chocolatinho, É o um chocolatinho, é um negocinho, é negocinho. a porçãozinha de nuts.
que é saudável, mas que não é para você ficar nos intervalos das refeições, você beliscando, entendeu? É isso que engorda, é o excesso no final de semana. Enquanto você tiver uma alimentação durante a semana que não for prazerosa para você, seus finais de semana sempre vão ser de exagero. Sempre. Porque você já vem satisfeita desde segunda-feira com a dieta. Aí Por chega isso sábado, que o meu objetivo... vou comer uma pizza porque eu mereço. Exatamente. Você tem que ter uma alimentação na rotina que você ame, que você goste, que seja prazerosa. Você vai ter vontade no final de semana de comer uma pizza normal, mas não vai ser aquele exagero alimentar. Entendeu? Você vai comer lá seus 2, 3 pedaços, vai estar bem, tranquila. Ok. Vai comer a sua fatia de torta normal, com açúcar. Tranquilo, isso não vai mudar a sua vida. E tem algum mito específico que as pessoas falam muito hoje na internet que você quer desmistificar aqui? Que carboidrato engorda é um... Que é o pão. Eu acho que um mito clássico é o pão. Pão engorda. Tem que cortar carboidrato. Isso é o que você mais escuta nas redes sociais. E isso é uma grande inverdade. O carboidrato, ele é um macronutriente extremamente importante, tanto para te dar energia para você treinar bem e, consequentemente, emagrecer, como para a parte cerebral, para você ter concentração, estudar melhor, né, para você ter um melhor rendimento dessa parte, né, também é muito importante. Então, assim, todo macronutriente, ele tem a sua importância. Não é para cortar nenhum, é para sua alimentação ser o mais variada possível. Um pouquinho de cada. E as necessidades nutricionais das mulheres, elas mudam ao longo do tempo? A gente até estava conversando antes que uma grávida tem um tipo de alimento, pós-gestação tem um outro tipo de alimento, uma mulher de 50 40, anos, Sim, com ao longo certeza. do tempo tem essas mudanças que a mulher precisa enfrentar certeza, e fazer. É totalmente individualizado. Tanto com relação à idade, quanto o período que ela tiver, né? Pra Na fazer aquela adolescência, dieta. ou pré-menopausa, né? Então, cada fase tem uma alimentação mais específica, com certeza. E qual que é o equilíbrio entre a dieta e o exercício para o emagrecimento feminino? Eu acho que o ideal é você juntar os dois, né? É a junção de ambos. Porque se você só faz dieta, você não tem o estímulo do treino, você corre um sério risco de ficar muito flácida. Porque você emagrece demais. Então, assim, você até emagrece, mas a composição do seu corpo não fica bacana. Mas eu Muito até magra, tava né? conversando isso hoje com o meu personal. E não é só o treino. Porque eu tenho amigas que são magras e, tipo, correm na praia. Elas não ficam com o corpo bonito. Não, a Porque composição... fica uma magra toda desengonçada. É a falsa magra. Exatamente. A falsa magra que a gente... Músculozinho, Muita e é mole. flacidez. E é mole, Exatamente. bunda mole, perna mole. A Não tem... musculação ela é essencial para a composição do corpo ficar bonito, né? Visualmente bonito. Então, assim, e se você só treina e come só porcaria, também não adianta. Porque a conta não fecha ali. Aí eu falo que se torna gordelícia. Ela é gostosa, mas ela é gordinha. Se você for pensar, cara, mas você tem faz um treino estudo. na academia, eu treino super intenso. Um treino de musculação, 300 calorias. Aí você faz mais meia hora de aeróbico, mais 200. Você gastou 500. Cara, se você comer um pão com ovo, você já consumiu 500 calorias, quase. Então, assim, um pão com ovo e uma bebida. 500 calorias. E o resto do dia? Você vai ficar nessa conta de eu treino para comer? Ela não fecha. E como a gente consegue o déficit calórico? Que é isso que emagrece. Sim, o que emagrece, independente da dieta, independente se você faz jejum, se come de 3 em 3 horas, o emagrecimento ele depende desse déficit calórico. Então, assim, a gente tem que calcular quanto que a pessoa, né, o metabolismo basal daquela pessoa, que é individual, cada pessoa tem um metabolismo. Então, assim, o metabolismo basal, mais atividades diárias do dia dela, mais atividade física, isso tudo dá um gasto energético diário, né? E aí o que ela vai consumir tem que ser menos do que esse gasto energético diário. Então a gente não fica com essa loucura de eu tenho que treinar porque eu tenho que comer. Não, na verdade nós nutricionistas fazemos isso, né? Eu vou calcular o gasto energético diário do paciente, né? E aí, a dieta, eu vou colocar um déficit moderado, por exemplo, entre 300 e 400 calorias a menos do que esse valor, que é o gasto dele, para ela consumir no dia. Então, vamos supor, a pessoa gasta 3.000 calorias por dia, né? Somando tudo, o basal, o gasto com as atividades, a termogênese dos alimentos, todo o gasto dela é 3.000 calorias.
Aí eu faço uma dieta de 2.500 calorias para ela. Ela vai ter todo dia 500 calorias a menos. E aí, no somatório ali, É que vai dar uma basicamente, diferença no peso. aproximadamente 7.700 calorias, você perde 1 quilo de gordura. Quando você gasta 7.700 calorias. Então, é assim que funciona o emagrecimento. E você só trabalha com exercício e alimentação. Você não é aquela que passa, tipo, um Ozempic da vida? Não, nem pode. Nutricionista É não pode. porque ela não é só pode. médico, Só que Reposição que trabalha hormonal, com tudo isso medicamento, é com médico. né? Então, assim, às vezes eu faço parcerias com o médico. Sim, Né? é o que A você pessoa falou, para que juntar o precisa, pacotão. exatamente, uma pessoa com obesidade que precisa de medicação, ou com ansiedade, depressão, que também precisa de medicação. Então, a gente faz um tratamento multidisciplinar. Marcela, e qual que é uma dica que você dá para motivacionar o teu paciente? Porque ele acaba desistindo no meio do caminho de emagrecer. Eu já Como é nem que você comecei, eu já estimula? tô. Então, eu tenho algumas ferramentas no meu trabalho que eu utilizo nesses casos, né? De balanço decisório. Então, assim, o que é mais importante para você? O que você ganha estando nesse local que você está hoje? O que você ganha se você começar a treinar e fazer atividade física? Você O vai que te mostrando prende? Quais são pra os ele. prós, quais são os contras? A pessoa ela tem que escrever, ela tem que visualizar, tem que ser um quadro ali. E ela começa a perceber, aí você faz o score, né? O score da resistência e o score da motivação. E aí ela vê o que ela tá mais resistente ou ela tá mais motivada. Tem mais coisas ali para ela se motivar ou mais coisas que prendem ela onde ela está. É um trabalho muito mental mesmo. Tem que curar a cabeça primeiro. E qual é o papel da alimentação intuitiva no emagrecimento feminino? Tu pode compartilhar com a gente? Então, na verdade, a alimentação intuitiva, ela é um tipo de alimentação. O ser humano, ele nasce se alimentando intuitivamente. Um bebê, uma criança, ela se alimenta intuitivamente, né? E aí, ao longo do ambiente que ela convive, frequenta, familiar ou social, ela vai adquirindo hábitos e crenças de acordo com aquele ambiente. E aí ela vai perdendo essa noção de alimentação intuitiva e começando a se alimentar de acordo com o ambiente, né? Então, assim, a alimentação intuitiva é a alimentação mais correta que você pode ter, porque você sabe os sinais de fome e saciedade. O ser humano, ao longo dos anos, ele perde os sinais de fome e saciedade. Ele não sabe mais dizer... A maioria das minhas pacientes, quando eu pergunto, elas não sabem dizer se elas estão com fome ou se elas estão... Ou se é uma fome emocional ou uma fome física, entendeu? Se elas estão saciadas. Na maioria das vezes, as pessoas comem intertidas com celular, com televisão. E aí vai comendo. É igual a gente na churrascaria. A gente No vai comendo, vai trânsito, comendo, vai comendo. conversando com outras pessoas. E passa do limite Passa do limite, porque estou você não tem satisfeito. mais, entendeu? O cérebro, ele não chega a informação para o cérebro de que você está saciado, satisfeito, entendeu? Então, a alimentação intuitiva, ela volta, ela resgata isso. Esses sinais de fome e saciedade, você reaprende a se alimentar. Então, assim, você vai comer. Não quer dizer que você pode comer qualquer porcaria intuitivamente. Você tem que comer saudável, né? De forma saudável, equilibrada e respeitando os sinais de fome e saciedade. Por isso que eu falo pra minha amiga tirar o leitinho da filha dela, que tá com 3 anos, mas até hoje ela dá o tal do mamazinho. Eu dou. Viu? De manhã e à noite. Mamãe, um dedê. Só mais um dedê. Como é que eu vou negar? Só mais um dedê. Conta um pouquinho pra gente agora, Marcela, a importância do sono em relação a tudo isso. Então, o sono, ele é primordial, na verdade. É muito importante a gente estar seguindo o ciclo circadiano, né? Quanto mais o seu corpo estiver alinhado com a natureza, melhor a sua saúde, melhor o seu emagrecimento. Então, assim, o que a sociedade hoje normalmente faz? As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não se alimentam mais durante o dia. O que acontece? O certo é você vigília e noite, né? Dia e noite, sol e escuro. Então, assim, você se alimentar ao longo do dia, para a noite você ter o período de descanso, digestão. No outro dia, você começar o período de alimentação novamente. A maioria das pessoas hoje, por conta dessa vida agitada, elas acordam
às vezes acordam tarde ou acordam sem fome, não comem. Não toma um café da manhã. Tem Sai uns que já vão correndo, direto sai pro almoço. correndo. Exatamente. Aí começa a se alimentar 1, 2 horas da tarde e se alimenta até meia-noite, 1 hora da manhã. O sono, a nossa produção maior de melatonina é entre 10 da noite e 2 da manhã. A maioria das pessoas estão acordadas esse horário. Então, elas nem produzem a melatonina. Então, assim, é imprescindível um sono de qualidade para o emagrecimento e para a saúde, longevidade, tudo, de forma geral. E quais os principais desafios que as mulheres enfrentam com o emagrecimento na pré-menopausa? Pré e pós ali, menopausa. Na verdade, o período de menopausa, ele é um período onde a mulher, ela começa a acumular mais gordura mesmo, né? Normal. Ela tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, né? Então, assim, ele é um período que exige mais foco, sim, da mulher. Uhum. Mas, assim, se é uma mulher que ela já vem de uma vida se alimentando bem, né? Se ela já tem um estilo de vida saudável, não é um problema isso para ela. Agora, se ela sempre se alimentou mal e se ela resolve, de repente, entrando na menopausa, mudar, vai ser muito mais difícil. Não é impossível, mas com certeza vai ser muito mais difícil. Os hábitos anteriores contam muito. Marcela, fala um pouquinho quais são os sinais de que uma dieta pode estar causando problema na saúde daquela mulher. Sinais que podem estar causando um Tipo, problema. se ela tá tu muito identifica, estressada, sei lá. Eu Quando tu vejo pega muito uma isso. ideia- Eu vejo muitas amigas minhas. Eu não sou muito de fazer dieta, não. Graças a Deus eu tenho uma genética boa, mas eu vejo assim, muitas amigas minhas um pouco estressadas, sem paciência. Isso causa um pouco ou dor de cabeça. O que acontece? São as dietas restritivas, né? Na verdade, ela não tá consumindo a quantidade de nutrientes que ela precisa no dia. Todo ser humano ele tem uma quantidade calórica de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, são as vitaminas e minerais, né? Fibras que ele precisa consumir ao longo do dia. E essas dietas restritivas, elas têm menos quantidade do que o que você precisa. Então, assim, essas dietas radicais, elas levam muitas vezes a isso, a dor de cabeça, a estafa mental, a problemas de transtornos alimentares, tudo isso. Você bebe muita água? Água é outra coisa que é muito importante. Eu bebo uns 4 litros de água Eu por não dia. consigo. Isso se eu falar também é mentira. Eu tô tentando. eu tô Eu tô aqui tentando. Eu bebo quando eu tô malhando. Quando eu tô malhando, eu levo minha garrafinha e eu consigo tomar aquela garrafona. Agora, durante o dia, eu esqueço. Na correria. Mas aí, também, a água, igual Em a alimentação... excesso também. ela No tem que no ser mesmo fracionada. período. Não Aí tu adianta bebe você 2 tomar litros 2 em 1 litros, hora. Isso aí. É. A água ela tem que ser fracionada. Mas é é muito verdade. importante. É. Então, assim, a gente faz uma continha básica, né? Que para cada quilo de peso, a gente multiplica por 35. É o mínimo que uma pessoa precisa de água. Então, né? Tem que fazer a continha lá. Eu tenho tantos quilos, vezes 35, vai dar o tanto de água que eu preciso beber por dia. Se você bebe menos que isso, o seu corpo, todos os processos fisiológicos do corpo, eles são em meio aquoso. Síntese de enzimas, enfim, tudo. Hormonal. E aí, ele não vai ter a quantidade de água necessária para fazer esses processos digestivos. Vai tirar de algum outro lugar. Tira da onde? Do seu intestino. E aí, o seu intestino, que é o nosso segundo cérebro... E por isso que, às vezes, a super pessoa que tá importante. fazendo muita dieta tem prisão, né? Prisão de Fica ventre. 2, De 3 maioria. dias sem ir ao banheiro. É. Exatamente. E no intestino que tem a absorção de nutrientes. O intestino é extremamente importante para a saúde e para o emagrecimento. Né? É no intestino que começam grande parte das doenças crônicas. Então, assim, hoje está super em alta, assim, tem muita gente jovem com câncer de intestino por causa dos hábitos alimentares, maus hábitos alimentares. Uhum. E tem muitas reclamações de mulheres. É o verdadeiro ditado. Se você não cagar, ó... Que horror! Mas é verdade. E mexe com o humor. Muito, eu fico mega estressada. Eu também fico 2, 3 dias eu sem ir ao falo, banheiro, meu Deus. Eu tenho paciente que uma semana eu falo, como é possível, como você consegue viver? É. E eu como tudo. Eu como ameixa, eu como Activia, eu como mamão e fico sem ir ao banheiro. Se não botar um Isso aí é tamanho... água, amiga. Isso é água. Tá É. faltando Você água. acabou de falar, Próxima tá vez faltando toma água. 2 litros. Aí Várias aí vezes por dia. eu apelo Sabe pro o que eu- tamarine. Não, sabe o que eu faço Aí com os toma meus um tamarine. pacientes que não têm hábito de beber água? A gente cria uma rotina de beber água.
Você vai acordar, vai tomar 300 Tem ml. até uma garrafinha agora então, pra agora ajudar. eu tô tentando já Uma acordar, garrafinha. botar um copão pra dentro. Após o É. café 200, após o almoço 200, após o lanche 200, após o jantar 200, antes de dormir 300. Cara, Aí tu no bebe. treino mais 1 litro já bebeu. Pronto, já bebeu. 2 litros e pouco. Exatamente. De manhã eu já tô dormindo lá É com só a minha organizar. garrafinha. É. Tudo é organização. À noite, eu durmo. Eu tomo pelo menos uns 2 copos de água à noite. Antes Durante de o dormir. sono. Não, durante o sono. Eu acordo, vou no banheiro, já tomo uma água. Daqui a pouco vou no banheiro de novo, tomo uma outra água. No dia que eu acordar de madrugada pra ir no banheiro, você tá louca. Eu também Você- não acordo. Eu sou Não, uma eu pedra. Eu acordo. durmo, só acordo no dia seguinte. Não, eu acordo várias vezes. E aí, Sério? cada vez que eu acordo, eu tomo um copinho d'água. Mas Tadinho, dorme de novo tadinho do de marido, boa. não acorda ele não, né? Coitado, acorda toda vez que eu acordo. Aí, ó, eu morro com isso. É, tadinho. Então tudo é organização, cara. Tanto na água como na alimentação. Você precisa de uma organização. Eu sempre falo isso. Se você não organizar a sua alimentação, o que acontece? Você vai pedir iFood, né? Você vai Porque não deu sair pra tempo de comer. fazer alguma Ai, coisa, não descongelei fui a no, carne. não fui no mercado. Você passa umas dietas também pra deixar a marmitinha pronta, né? Que eu já vi na tua rede falo, social. é isso, é organização. É. Eu pego sempre o domingo, sempre, se eu tiver alguma coisa no domingo, sábado, mas normalmente é o domingo, eu vou à feira, eu faço a Prepara. higienização dos alimentos, tudo. deixo tudo cortadinho, preparo o arroz, as proteínas, deixo tudo pronto pra semana. Porque se eu não fizer isso, na correria do dia a dia, Não vai Tu conseguir. vai Eu não pedir vou- o iFood, vai eu vou pedir o um sushi, iFood vai mais pedir a saudável, mas eu vou pizza. pedir. Tá, mas aí Eu se mesmo você, tenho assim, o hábito. viaja todo final de semana, sei lá, não todo, mas viaja muito, como você faz isso? Não, se você viaja, Tu durante tem que fazer a viagem, segunda. você vai comer. Se organiza. Você vai comer na rua, mas aí você vai fazer boas escolhas. Cara, hoje em dia, em qualquer restaurante de Tem coisas self-service, light. É. você consegue comer uma salada, um prato que você tem que montar um prato, né? É metade salada, legume, verdura, É, e o resto é. 25% proteína e 25% Carboidrato. carboidrato. Você faz esse prato em qualquer lugar que você esteja. É. E aí os lanchinhos você consegue levar coisas saudáveis. Leva dose de whey, leva mix de oleaginosas, leva barrinha de proteína, É. entendeu? E álcool? Me fala sobre álcool. Você bebe? Cara, Álcool? Quantas tacinhas de vinho a gente pode beber na dieta? Mas a Marcela bebia. Bebia muito. Muito. Bebia muito. Ó, a minha Vamos lá vida- que eu vou contar aqui quantas taças a gente pode É, tomar. Não, isso aí esquece. Eu bebia e fumava. Tu Bebia fumava, e Marcela? Não, fumar não lembro. Mas beber a gente já bebeu, inclusive, juntas muito. Sim. É. E hoje em dia eu tenho pavor de álcool. Acho que eu Jura? tomei trauma, acho que por ter vivido na noite 10 anos, né? Então eu tomo um vinhozinho de vez em quando. Ah, bem social. Social, algum Tipo, evento social, todo vou dia. jantar, um date, alguma coisa, tomo um vinhozinho. Mas assim, hoje em dia só vinho, é a única bebida que eu alcoólica Vodka, gin. Espumante, não, que eu não consigo sentir cervejinha. nenhum cheiro. É Cerveja eu nunca mesmo? gostei. É. Mas gin e vodka, que era o que eu bebia na noite, É. o cheiro me enjoa, pra você ver. Nossa. É, e Me o passa álcool- essa receita. É, Mas eu bebia eu vejo muito. que ela é bem natural. Aí eu falei, cara, não é possível que ela não deve beber, né? E o álcool atrapalha muito, o Muito, ganho de é. massa muscular e a perda de gordura. O que acontece quando você bebe? O seu corpo, ele demora 4 dias ali pra tirar esse álcool do seu organismo. Então, o meu ele não sai para. nunca. O dela não sai nunca, porque é Ele terça-feira para, eu ela falo bebe, isso. quinta-feira ela bebe, daí já chegou sexta, sábado, domingo ela bebe. Ele para os Então, outros segunda-feira ela não processos. Então, assim, bebe. uma pessoa que está em processo de emagrecimento, se ela bebe sexta, sábado e domingo, ela vai passar a semana para tirar esse álcool do organismo. Já chegou a dieta quinta. toda que ela fez Ah, durante já a não semana, dá. cara, não adiantou nada. E aí, como é que faz? Porque essa é a nossa rotina. Não, aí graças a Deus eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Não é que eu tenho, a minha alimentação é muito perfeita. Eu Sim. ganho na alimentação. Sim, com Só que certeza. assim, eu também não você consigo também ficar treina. muito. Mas não consigo, porque eu não consigo criar muito músculo, porque eu bebo demais. Eu bebo dia sim, dia não. Então você fica naquele... É, eu fico não ali, sai do- patinando na magra É. gostosa. Ainda bem que eu ainda não fui pro gordelícia. E pra quem está assistindo a gente, qual é o seu conselho para evitar o efeito sanfona com aquelas pessoas que querem ter aquele objetivo de emagrecimento, mas ficam naquela, vai e volta? Então, na verdade, o que acontece com o efeito sanfona é exatamente isso. É você fazer uma dieta com prazo de validade. Você vai ter sempre efeito sanfona. A alimentação, ela tem que ser para a vida, a alimentação saudável. Então, você tem que encontrar uma alimentação que você consiga manter para o resto da sua vida. Como hábito. Como um hábito, exatamente.
Não pode ter prazo de validade. Se tiver prazo de validade e você voltar ao hábito antigo, você vai voltar a engordar. E vai ficar sempre nesse engorda e emagrece. Aquela dieta de 21 dias. Vamos fazer a dieta de Daniel, 21 Eu dias. falo isso direto pra ela. que A gente acontece ia nessas viajar, dietas? vou emagrecer tantos dias pra viajar. Eu, Ju, mas mantém. Não, Aí- mas eu vou emagrecer, eu vou entrar no vestido, ó. Eu vou O marcar uma objetivo dela consulta. é sempre assim, tá vendo? É sempre algum evento, é sempre alguma coisa. Agora eu tenho um casamento, eu preciso entrar no vestido que tá Exatamente. faltando O que aqui um acontece pouquinho. com Vamos essa lá. perda de peso também, que é interessante também de falar. Essa perda de peso rápida da balança, né? Por isso que eu falo, desconsidera a balança. Eu falo para as minhas pacientes. É espelho, espelho, medidas. Eu nem roupa. tenho balança, eu nunca tive balança na minha casa. Não, eu mas tem gente que sou louca da apegado balança. à É, balança. Eu me peso de manhã e à noite. Então, o que acontece? Eu só tenho vejo essa pela neura. roupa. Esse peso que você perde em dietas, né, de tempo limitado, a maior parte é água. Você faz uma low carb, por que você emagrece rápido nas 2 primeiras semanas? Porque o carbo puxa a água. Você tira o carbo, você perde água. Aí você perde 2, 3, 4 Fica quilos fina. de água. Aí o paciente tem a falsa sensação que emagreceu. Já emagreci, já posso comer. Aí ele Começa a engorda comer tudo. mais, porque ele ganha mais gordura do que ele já tinha. E além dele consumir a gordura, ele ainda bota de novo a água pra dentro. Exatamente. Mas ontem eu já entrei naquele look 38, hein? Ah, aquele de ontem era 38. Tá faltando mais um pouquinho. Marcela, quais os conselhos que você tem para as mulheres que têm dificuldade em aceitar o seu corpo durante o emagrecimento? Aí eu acho que você tem que aprender a amar o processo. É um processo. Não adianta você querer pular fases, etapas. E não é rápido. Não é rápido. Você engordou durante 30 anos, você quer emagrecer em uma semana? É, 21 dias, pode ser. Mas é. Não tem como. Eu falei- Então, assim, é um processo. E quanto mais você aprender a amar o processo, mais prazeroso vai ser. E quando você vê, passou já, você já emagreceu. Não fica naquela noia de ficar, ai, não tô emagrecendo, ai, pesa aqui, pesa ali. Deixa acontecer. É um processo, não tem jeito. O tempo vai passar de qualquer forma. Como que você quer que o seu tempo passe? Continuando com seus hábitos ruins, ou você quer melhorar os seus hábitos para lá na frente você alcançar o seu objetivo? Aquele objetivo. E um conselho para as mulheres que tiveram uma experiência negativa no processo de dieta. Você já teve algum caso desse? Vários, né? É? Na verdade, a grande maioria das pessoas que fazem dieta, né? Dietas específicas, elas têm experiências ruins. Por causa disso, elas fazem a dieta, emagrecem e ela volta a engordar. Por isso que você não precisa fazer uma dieta, você precisa mudar o seu comportamento alimentar. Você tem alguma história bonita pra contar de alguma paciente sua Que mudou a vida. que te marcou? Caramba, eu falei, caramba, mudei a vida dessa pessoa. Ela chegou aqui gordinha e Tem hoje uma ela... paciente minha que é bem legal. Ela me procurou ano passado, no final do ano, em novembro, eu acho. E ela estava com uma depressão muito grande, né? Tava muito depressiva. Ela faz medicina, né? Residente. E aí ela falou, ela até chorou na consulta e tudo. Comentou que era muito difícil para ela como médica, que ela queria ser dermatologista e nessa área precisava muito do estético, da aparência. E que ela era apaixonada pela área, mas ela estava querendo mudar de área por causa disso que ela não estava conseguindo emagrecer e tal. E aí ela resolveu, a gente fez a primeira dieta e tal. Ela seguiu, mas falou, cara, não tá dando certo, vou fazer a bariátrica. Ela fez... Cara, Mas então ela era bem gordinha, acima de 100 quilos. acima de 100 quilos. Ela tinha indicação para Pra bariátrica. bariátrica. Inclusive, isso estava atrapalhando a vida dela, No trabalho. porque era altamente depressiva, muita ansiedade. Então, assim, estava atrapalhando muito a vida dela. Cara, ela é outra pessoa. Ela Assim, chegou a você fazer a vê, bariátrica? Ela fez a bariátrica, ela já tá ela tá comigo ainda. Ela já tá 8, 9 meses pós-bariátrica. E manteve. Ela é outra pessoa. Fisicamente, ela é outra pessoa. E a felicidade dela, você conversar com ela é outra pessoa. Esquece. Que bom. Entendeu? É muito legal você ver isso. Que mudou a vida da pessoa.
aquilo ali, entendeu? E agora ela tem bons hábitos alimentares e tal, porque não adianta você fazer, é o que eu falei, nem tomar remédio, nem fazer bariátrica e não mudar os hábitos. Ela procurou antes um nutricionista para começar a mudar os hábitos dela, só que ela estava numa fase que realmente era bem difícil, né? Depressão não ajudava. E aí, hoje ela é outra pessoa, é bem bacana. E o teu caso também foi um caso muito de superação de como pessoa, ser humano, profissional, agora nutricionista. Com Eu certeza. vejo quando você posta suas fotos, quando eu te conheci, que era Com certeza. uma Marcela, agora Outra eu falei, pessoa. caraca. Eu falo isso, eu falo É. que quem me conheceu lá 10 anos atrás eu tenho que ser apresentado novamente, que eu sou outra pessoa. Que bacana. E você, o que você acha sobre o uso de medicamentos também? Eles podem acelerar, na verdade, eles aceleram, né, Sim. o processo de emagrecimento. Você combina isso com o médico que faz ali parte do teu... O que acontece com os medicamentos anti-obesidade, né? O Ozempic, que tá famoso agora, o Wegovy, que vem vindo e tudo. Eles são um avanço na medicina. Eles são benéficos, tá? O problema é a forma que se usa essa medicação, né? Estão usando essa medicação sem receita médica. Você chega na farmácia, você compra, qualquer pessoa compra, bota o videozinho no YouTube, como utilizar o Ozempic e utiliza. Não adianta você usar uma medicação anti-obesidade e não mudar o seu comportamento alimentar. Você vai usar a medicação para sempre? Não. Nós não temos estudos dessa medicação a longo prazo. Não sabemos se ela vai... Qual é o efeito que ela vai ter dar, algum né? efeito a longo prazo ou não. Então, assim, uma hora você vai ter que parar de tomar o remédio. Ele ajuda. Mas se você não mudar o seu comportamento alimentar, não vai adiantar de nada. Vai voltar tudo depois. Marcela, qual que é a mensagem final que você gostaria de compartilhar com as mulheres que desejam emagrecer de forma saudável e sem sofrimento? Acho que você já bateu muito aqui na tecla, né? Eu de acho que manter é o isso. hábito alimentar. Manter um hábito alimentar saudável, na verdade, é encontrar uma alimentação que você consiga levar para o resto da sua vida. Quando você encontrar essa alimentação, não vai ser mais o final de semana um problema, não vai ser mais a viagem de férias um problema, não vai ser mais o encontro social com os amigos um problema, porque você já tem um hábito saudável. As suas escolhas mudam, o ambiente que você frequenta muda, tudo muda. Ó, então falando de comida agora, quero te presentear com almoço ou jantar na nossa obrigada. churrascaria Barra Grill. Obrigada. Tem muitos legumes, saladas, mas tem carninha proteína. também. Tem lá. proteína, tem bastante proteína. E agora vamos para um quadro Intimidade, fazer umas perguntinhas para você. Vamos lá. Um bom condicionamento físico ajuda na performance da mulherada? Ah, com certeza. Com certeza. Sempre falei isso, aumenta a disposição. Cardiorrespiratório, principalmente. Agachamento. Agachamento. Mas todo mundo fala que o exercício físico a gente solta serotonina, que fala? Isso. Que dá O uma... hormônio do bem-estar. A mulher se sente melhor, Com na hora H ela certeza. fica... Com certeza. Atividade física é vida, assim. É importantíssimo. É verdade que uma boa alimentação com treino regular aumenta também o libido da mulher? Com certeza. Com certeza. Tem muitos alimentos que ajudam a aumentar a testosterona, enfim, maca peruana, Já tríbulos ouvi falar, terrestre. dessa maca peruana. Sim. Inclusive vende no Mundo Verde, né? Isso. Ouvi falar, nunca tomei não. Mas- Mas tem alguns ativos, natural. né, que ajudam, É. naturais, que ajudam a estimular essa libido feminina e masculina também. Marcela, você posaria nua? Não. Não posaria. Eu acho que é uma exposição muito grande. Na verdade, eu acho que por conta da minha profissão. Assim, eu não julgo. Se a pessoa não tem uma profissão, né? Tipo, uma médica, uma nutricionista, uma pessoa que lida com o público, como que ela vai posar nua? É complicado, né? Agora, uma artista, uma pessoa que é modelo, não vejo problema. Né? É tão bonito, né? Fotos nu artístico, enfim. Mas eu não faria. E a Elaine sempre pergunta aqui para os nossos convidados se eles já broxaram, né? E aí, Marcela, já broxaram com você? Já Quem vem, nunca passou por isso? Já. Na hora H você gosta de dominar ou ser dominada? Eu
Eu acho que um pouco de cada, né? É. Você é fácil de lidar, Marcela? Mais ou menos. É. Mais ou menos. Eu hoje Eu vejo sou que meio você é uma pessoa chatinha. mais Sou na mais reservada. tua. É. Sou mais reservada. Eu vejo isso. Eu já fui muito social. De muitas amigas? De muitas É. amigas. E assim, quebrei muita cara também. É mesmo? Sim. A mulher é um bicho difícil, né? É muita falsidade. Assim, você conta as suas amigas nos dedos de uma mão, eu costumo dizer isso. Porque assim, quando a gente frequenta ambientes, né, com muita gente, muitos amigos, tem aqueles amigos de balada e tem os amigos que para você levar para sua Verdade, casa. É. Então assim, hoje eu sou mais reservada. Então, foi ótimo o nosso papo. Adorei, Marcela, Adorei. você aqui. Eu fiz quase uma consulta aqui, né? Foi uma delícia. Obrigada aí muito pelas dicas. E hoje obrigada. você está trabalhando aonde? Diz aí pra galera. Então, hoje Pra eu atendo quem exclusivamente online. Ah, Exclusivamente online. na tua rede social, no teu Na minha Instagram. rede social tem lá, na bio tem os contatos. E Pode aí, falar o seu Instagram aí pra galera te seguir. Marcela Moura Nutricionista. E eu também estou lançando em sociedade com a minha treinadora, a Priscila, né? A gente vai lançar agora uma plataforma também, completa. De Legal. treinos, Treino, dieta, nutrição. estilo de vida, né? Para o bem-estar geral da mulher. Ah, que Isso é bacana. bem bacana. Ai. Legal. Obrigada pelo Obrigada. carinho, tá, Marcela? Obrigada a você. E lembrando que na próxima quinta-feira tem um episódio novo lá no canal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve, ativa o sininho. Para não perder todas as notificações. É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.